Gravando. Vou ver se tá tudo certo. Tá gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que retornou. Sim, estamos de volta depois de breves férias. Estamos de novo aqui nessa luta com a volta do Papo Ocidental. Você que estava esperando, eu incrivelmente tive retornos de quando é que vocês vão gravar de novo? Quando é que vai ter um novo episódio? Então, chegou o momento, chegou a hora. E para não enrolar muito vocês, agora nós vamos apresentar ele, que é o dono do canal, que é o nosso mestre, que vai nos guiar pelas veredas do conhecimento sociológico. Celso Garcia, bom dia, boa tarde, boa noite, Celso. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui todos os horários, né? As férias que nunca foram tiradas, né? Mas estamos aqui de volta. Então a gente vai já começar assim com os recados. O Erlon já falou para o pessoal, então peço para se inscreverem no canal para a gente fazer esse projeto deslanchar e a gente aumentar esse debate, esse confronto aqui. A gente está sendo, assim, muitos comentários ali que estão gostando bastante do conteúdo, gostando do canal e os haters surgindo, e nosso objetivo é incomodar os comunistas ali. A gente está incomodando, então vai ser por aí mesmo, porque a gente está construindo esse conhecimento aqui, né? E aí eu quero falar para vocês aqui sobre o clube de membros. Vou pedir para o Rafael colocar a imagem da nossa ilustração ali. Aqui agora a gente tem um clube de membros no canal e nós temos essas duas ilustrações aqui para representar os nossos digamos assim, as categorias de membros, né? Que é a tropa farroupilha e o patrão farroupilha. Então vocês entrem ali onde diz membros, vocês vão ver os benefícios. Mas eu diria assim, o mais bacana, o mais legal disso daqui, eu acho que vai ser justamente o grupo Patrão Farroupilha, porque a gente vai ter um grupo de debates no WhatsApp. Então quando a gente conseguir chegar a 10 membros, nós vamos começar esse debate ali. O objetivo talvez seja chegar em 100 para um grupo, e se chegar mais do que isso, a gente cria mais grupos, e ali sim nós fazer um debate meio barra pesada ali, porque aí dá para debater de maneira bem espontânea, né, num fluxo mais corrido ali. Então quem tiver interesse, se inscreva lá nesse clube de membros e, que nem eu disse, quando chegar em 10 membros já vão fazer um grupo e começar o debate, e vai que a gente consegue espalhar isso daí, né? Espalhar esse tema que a gente está debatendo. Quer sugerir pauta, quer incomodar, quer nos cornetear? Tá a oportunidade aí, ó. Baratinho. Quanto é que é o clube? Agora vamos pro que interessa. Quantas moedinhas tem que colocar para se tornar um patrão? Um patrão, bom, é 15 moedinhas ali com desconto, R$14,90, né? Então esse é o ingresso ali pro clube, mas eu acho que tá valendo porque é dinâmico, né? Então é algo que, tendo um grupo de debate, a gente faz debate legal, ainda mais. E eu fico ansioso, inclusive, né? Porque se a gente reunindo pessoas de todos os lugares, pessoas que a gente não conhece também, né? Então certamente vai ter pessoa muito qualificada ali. E a gente vai poder fazer um debate bem bacana, eu acredito. Quer assim, pautar? Quer cornetear? Tá aí a oportunidade. É, sim. Tá aí. 15 moedinhas no mês. Isso, olha, isso não dá 2 Coca-Colas, gente. Não dá 2 Coca-Colas no mês. Não, deixa de tomar Coca-Cola e entra pro grupo. E ali, realmente, provavelmente, muitas pautas do canal vão sair dali, porque é um debate construído, né? Um debate construído, a gente consegue tirar pautas legais dali e trazer para cá, né? Analisar tudo e trazer. E então, outra questão que eu vou trazer de novo aqui são esses 2 produtos que são colaborativos para quem tiver interesse em adquirir, que é a bandeira farroupilha, tá? E essa é a bandeira, esse formato, para quem não sabe, é a bandeira farroupilha, que é a original, que na verdade é quadrangular, é quadriculada, né? Com essa faixa assim. Então a gente tem essa bandeira aqui, essa plaquinha com a bandeira farroupilha, e essa daqui do República do Rio Grande, né? Com a bandeira farroupilha também. Então são plaquinhas colaborativas para o canal, para quem quiser ajudar o canal, a gente envia. Então é uma doação de R$190 por Pix. O Pix está ali, e aí manda mensagem para nós ali que a gente pega o endereço e envia. Então essas plaquinhas. E temos também nossa super estátua aqui do laçador. Essa aqui, R$390 de doação.
que é uma ajuda para o canal, então a gente vai enviar essa estátua. Então, claro, você sabe, tem custo de envio, tem tudo, tem o trabalho de estar enviando, e também esse valor é um valor colaborativo. Claro que talvez o produto, se não fosse colaborativo, poderia ser menor o valor. Mas como se trata de colaborativo, é isso aí mesmo, é um valor um pouco mais alto para ajudar nos custos do estúdio, de tudo, e porque a gente pretende até aumentar a frequência de trazer convidados mesmo, com uma frequência maior. Isso tem um custo que, digamos assim, não é nada baixo, né? Exatamente, a gente até não vai abrir aqui ainda para não quebrar o suspense, mas já sei que tu esteve negociando com um possível convidado aí, que provavelmente vocês iriam gostar, né? Mas vocês têm que comprar a ideia também, né? E comprar em todos os sentidos, no figurativo e no sentido real da coisa mesmo. Porque, infelizmente ou felizmente, né, ainda bem que não estamos numa economia completamente comunista socialista ainda, né? As coisas ainda custam dinheiro. Custa dinheiro se deslocar, custa dinheiro ter toda essa estrutura aqui, essa luz bonita, essa estrutura toda muito bem montada, né? Então, a gente tá muito feliz com a participação e o engajamento de vocês. A gente reforça aqui que precisa do like de vocês, precisa dos comentários. Já tem comentário, mas, gente, vamos comentar lá na comunidade do canal. Já tem alguns comentários bem interessantes, mas vamos lá, vamos participar, vamos fazer esse debate cada vez mais efervescente. E digamos assim, se esse projeto crescer um pouco mais, vai que agora, final do ano, começo do ano que vem, a gente começa a trazer até, digamos, figuras políticas, figuras da intelectualidade toda do Rio Grande do Sul aqui, até de fora, que estiver passando por Porto Alegre, né? Então o canal, quanto mais expressão ele tiver, mais fácil vai ser, mais força a gente vai ter para convidar a gente para reforçar esse debate aqui, né? E lembrando sempre anti-marxista, anticomunista, porque nós vamos trazer esse nosso pequeno espaço aqui que nós vamos ter para esse tipo de debate, né? Afinal, as outras esferas já não são tão abertas assim, né? Então, eu acho que é por aí. E aí eu quero trazer para vocês aqui digamos assim, uma sugestão que eu quero pedir ao público, a quem está assistindo, e que nos comentários coloquem ali. Em relação a talvez nós lançarmos uma moeda comemorativa. E eu vou pedir para o Rafael colocar aqui essa marca que nós temos aqui. Essa aqui é a marca Pila para moedas. Então essa marca é de propriedade minha. Para quem não sabe, essa é uma marca registrada de propriedade pelo INPE. Então nós temos inclusive o cifrão e o nome Pila para moedas e medalhas. Então nós podemos lançar uma moeda comemorativa com essa marca, né, que é representativo para a cultura aqui do Rio Grande do Sul. E aí eu diria por quê? Talvez para simbolizar algo como uma ideia de reinauguração, reestruturação do estado de Porto Alegre, que são esses temas que a gente tem trabalhado, né? E aí eu digo, só que eu não sei ainda como fazer isso. Tem algumas formas, talvez alguém que já trabalhe com isso, que se interesse em lançar um número ali, um lote de moedas que a gente possa negociar, possa vender, né? Ou talvez até, quem sabe, pré-venda. Quem achar esse projeto legal, pode comentar ali, e até eu posso fazer uma postagem disso aqui, ou um corte separado, para os membros escreverem embaixo se tem interesse. Então eu pergunto assim, se nós lançarmos alguma moeda comemorativa, tá? Tivermos esse projeto, quem teria interesse? Se você tem interesse, escreva embaixo que tem. E digamos assim, o preço de uma moeda comemorativa é mais ou menos uns R$100. Sendo nesse preço, você teria interesse? Escreva aí embaixo se teria ou não, para a gente fazer um levantamento mínimo, que a gente precisaria de pelo menos umas 100 pessoas para um lote inicial. Tem que fazer um lote de 1.000, né? Então, de 1.000 moedas. Então, umas 100 ou 200 vendas iniciais para poder lançar um lote disso daí, né? Sim. Então, se vocês acharem um projeto legal, acham que vale a pena fazer um tipo de moeda dessas nesse momento... O Bitcoin do Sul. É isso daí. Então, vocês escrevam ali que gostaram da ideia, que estão dispostos, que a gente vai fazer levantamento sobre isso daí, né? É brincadeira, gente, tá? Não vai ter nenhum esquema de pirâmide aqui, nada de Bitcoin. Nem moeda virtual, né? Uma moeda comemorativa física mesmo, né? O que tem de gente que caiu em golpe de pirâmide de moeda aí não tá no gibi.
Então vamos iniciar o nosso tema. E como a gente vai estar falando, tá no título, acho que vocês viram a capa aí, que ficou uma capa até bem marcante, bem interessante, né? Eu acho que o Erlon nem viu ainda, vai ver daqui a pouco, né, a capa aqui, quando a gente lançar o vídeo. Não, mas é que aqui a gente tá atemporal, então eu não vi, mas eu vi. Quando você estiver assistindo, eu já vi. Né? Perfeitamente. Boa. Por enquanto eu não vi, mas eu já vi. Boa lembrança, boa colocação. Então a gente vai falar sobre essa questão da doutrinação escolar. Nós vamos tentar desmascarar, revelar um pouco, mostrar como funciona isso, né? Tecer nossas críticas e também comentários produtivos em relação a isso, sobre o que fazer, né? Então eu acho que primeiramente vamos fazer algum relato pessoal daqueles que viveram escola nos anos... Eu acho que até principalmente em 90 no Brasil, acredito que isso foi muito forte, né? Então um relato de... Vocês também, membros, vocês que estão assistindo vão lembrar. Tentem lembrar um pouco quando vocês estudavam, como é que funcionava isso, né? Os professores, os livros didáticos, né? E principalmente em humanas, vão recortar especialmente para humanas. E aí eu acho que pode fazer teu relato, Erlon, se tu lembra algo, como é que era quando tu estudava, isso daí. É importante ressaltar que tudo isso tem um histórico, né? Que mais pra frente a gente até pode abordar esses assuntos, tudo isso foi estruturado ao longo de muito tempo, mas como experiência pessoal, eu era bolsista em escola particular, né? O que torna as coisas um pouco diferentes do escola confessional, é um pouco diferente da maioria das pessoas que estudam em escola pública. Mas ainda assim, nas matérias de humana, a gente sempre teve essa tendência doutrinadora, né? E estranhamente, na minha perspectiva, na minha experiência principalmente, eu tive uma professora de história só, do Fundamental 2 até o fim do médio, que na época era segundo grau ainda, que não tinha nada de doutrinação. A professora, né, de história. Os livros, sim, mas a professora não. Então, assim, até é uma experiência positiva nesse aspecto. Mas geografia, que são as duas principais de humanas ali, que contornam, que acertam em cheio ou tangenciam esse assunto, a de geografia já sim, aí já muda completamente. E principalmente ensino médio, daí com outras matérias, sociologia e tal. Eu ainda não cheguei a pegar o SPB, eu quase, acho que 1 ou 2 anos antes de eu chegar no médio, no segundo grau, eles cortaram a disciplina de OSPB. Mas sociologia e tal também é muito, principalmente material didático, muito pesado nesse aspecto, né? Tanto que as provas, as questões, ficava muito fácil para quem tem, mesmo adolescente que tem um pouquinho de percepção, ele entende que a vida real, aquela que a gente tem em casa, que tem no bairro, nas conversas normais, no bar, é uma. E aí chegava nas questões de prova ou de trabalho de humanas, era um outro mundo. Era um outro mundo. Com o tempo, esses mundos foram se aproximando, né? Mas, com certeza, em provas assim, com questões dissertativas, a resposta mais à esquerda sempre era certa. Sempre, mesmo que não houvesse nada de conteúdo correto ali. Mas se tu respondesse, hoje se chama muito de lacre, né? Mas quanto mais tu lacrasse à época, o professor ia lá e te dava 0. Pensamento crítico. Nós vamos passar por esse... certo, tu diz, né? Ganhava um certo, ganhava um bom conceito. Isso eu lembro bem também. E é curioso que o adolescente, ele começa a ter essa percepção, né? E ele sabe certinho, eu vou responder para agradar a professora. Isso acontece muito. Isso é algo que fica silencioso, né? Fica assim, não é muito falado, mas o aluno já mais ou menos sabe. Quanto mais a esquerda for mais lacrar, e mesmo que na época a gente nem tenha essa noção de lacrar ou de esquerda totalmente ainda, né?
a gente já sabe qual é a resposta que vai agradar o professor. E que nem tu bem colocou, é diferente da vida real que a gente vive no dia a dia, que a gente sabe que não é assim, mas a gente vai lá e marca. Então, isso é muito real. Lembrando que eu tô falando, que eu tive na escola, ensino fundamental e médio, do ano 90, aliás, 89 a 99, tá? Então, é exatamente os anos 90. Isso, particular e confessional. Particular e confessional. Tá? Com mãe professora, hoje minha esposa é professora, minha irmã é professora, então, assim, evidentemente que eu teria N casos para contar aqui. Graças a Deus, a minha criação não foi muito... não foi nem de direita nem de esquerda. Poderia dizer que foi uma educação liberal, porque esses assuntos não foram me colocados assim. Eu tive a oportunidade de eu mesmo pesquisar e me apaixonar ou não, porque quem não se apaixonou politicamente na adolescência, né? Sim. Depois nós vamos passar por esse assunto. Mas tive a oportunidade de investigar os dois lados e tal, e sempre tive uma percepção muito independente. Depois tem umas histórias interessantes para contar. Não, aí imagina, então esse era o universo, já esse que tu estudou, né? Uma escola particular e confessional, né? Agora, mas eu acho que era semelhante, mas era todo o universo dos anos 90 escolar, né? Claro que isso era muito mais intenso em escola pública, por exemplo, que foi já o meu caso, né? E aí eu posso relatar também, a gente... professores praticamente de humanas, né, salvo algumas exceções, a gente vivia todo um ambiente, um universo muito político nos anos 90, muito político, mesmo sem perceber. A gente muito virgem ainda, estudante jovem ali, pré-adolescente, depois adolescente, não entendia bem o que estava acontecendo. Mas era um ambiente plenamente político e, obviamente, de esquerda. E muito de esquerda. Então eu lembro, por exemplo, assim, que professora minha comemorar que as Torres Gêmeas foram derrubadas em 11 de setembro, onde morreu 4.000 pessoas e houve comemoração. Eu lembro de uma professora comemorando assim, com os punhos para cima, rindo, comemorando como se tivesse feito um gol, assim, o time dela, né? Então eu lembro bem disso. Claro que na época, mas eu lembro na época que eu já achei estranho a situação. Mesmo eu estando imerso naquela doutrinação, que eu já estava imerso naquela doutrinação ali, eu já achei estranha a situação. Então já tinha algo em mim que via ali, não, mas espera aí, alguma coisa não tá certa aí nessa situação, tá meio... Como é que vai comemorar aquilo ali, né? Caiu um prédio, morreu um monte de pessoa que não tem nada a ver com a história, né? Então a gente vê já ali que tinha uma radicalização até, porque se a gente for analisar, aquilo ali foi uma comemoração de um ato terrorista, de destruição. Então olha como acontece coisas que são bem, bem agravantes, né? E esse foi um universo que eu acho que permeou a maioria das pessoas. Eu acho que quase todos os alunos nos anos 90 que estudaram em escola pública, se puxarem da memória ali, vão lembrar que era mais ou menos isso, né? Então eu já participei. Eu quero até mostrar uma foto aqui para vocês verem que eu entendo de certas coisas que eu tô falando, porque eu já participei, já fui da turma aí. Rafael, vou botar aquela foto. Olha aqui, Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Eu nem sei que ano certo foi isso aqui. Não sei se foi 2005 esse aqui. Mas eu fui em uns 2 ou 3 fóruns desse. Eu acredito que a partir de 2000, 2001 eu já tenha ido ali em fórum. Esse aqui é um deles. Então eu tô ali bem facerito, perdido ali no meio. Mas nessa época eu tinha percepções bastante de esquerda. Eu não digo nem partidária, porque eu nunca me envolvi muito em partido em si. Mas as minhas percepções, concepções de mundo completamente de esquerda, no sentido de comprar aquele discurso de que não, o empreendedor é do mal, o empresário é do mal, que é o discurso mais clássico que tem, né? Que tá explorando, enfim. Então eu já caí bastante nisso aí. Então só para mostrar essa situação que também aconteceu bastante comigo, eu acho que foi o ambiente dos anos 90 que predominava bastante, né? Assim, até tu falou no evento Torres Gêmeas, é interessante que todo mundo lembra o que tava fazendo quando... Todos lembram, né? Às vezes não lembra do dia que casou, não lembra do nascimento de filho, mas no ataque às Torres Gêmeas todo mundo lembra o que tava acontecendo.
E interessante que, apesar da gente ter um pouquinho de diferença de idade, eu também estava em ambiente de aula, mas eu estava na Unicinos. Eu fazia o curso de Direito à época, e eu tava lá e eu vi um burburinho, eu ia muito... 2001, né? A internet não tinha essa difusão que existe hoje, né? Hoje qualquer um tem internet na palma da mão. Eu usava muito o laboratório da Unicinos de informática para mandar e-mail, então eu saía da aula, ia lá e eu me lembro que nesse trajeto eu vi um burburinho e de fato houve uma comemoração não tão efusiva como foi no teu caso. Mas na Unicinos, nós não estamos falando de escola pública, nós estamos falando de uma universidade e não de uma universidade pública, nós estamos falando de uma universidade privada, né, católica e tal, e uma certa comemoraçãozinha e tal, no curso de Direito, nós não estamos falando no curso de História, no curso de Sociologia, né, então, de fato... um pouco mais contido, claro, não teve esses fogos de artifício todos aí, mas e eu nem sabia exatamente o que era, porque eu saí dali e fui me encontrar com a minha namorada à época, que hoje é minha esposa, e eu fui saber exatamente o que tinha acontecido lá à noite no Jornal Nacional. Como as coisas mudaram. Naquela época a gente ainda se informava pelo Jornal Nacional, né? Mas, então, nem dá pra dizer, não, eu nem sabia o que estava acontecendo ali. E ia dizer, agora o mundo vai mudar, não sei o que. Eu passei, o mundo vai mudar, não sei o que. Peguei o trem normal, vim pra Porto Alegre e tal. Depois, no final, era isso que eles estavam dizendo, que o mundo ia mudar. E o que eu acho, assim, interessante da gente analisar é que a nossa geração, e nós estamos aqui hoje fazendo conteúdo anti-marxista, anti-socialista, porque nós somos frutos completamente de todo esse ambiente, universo que se viveu, né? E eu acho que esse período ali, até hoje ainda, mas hoje já tem vozes dissonantes. Hoje já está surgindo possibilidade de a gente enxergar aonde a gente estava errando e gravemente nas nossas concepções, e a gente já pode se expressar de maneira diferente, né? Agora, na época, é impressionante como esse ambiente dominou, né? Era quase que foi ali o projeto praticamente completo, né, das estruturas ideológicas de dominação em praticamente comprar aquele discurso completo, né, do marxismo ali, do projeto anti-ocidente, anti-democracia, e a gente comprava de forma cega, sem perceber no que estava caindo. Então, acho que algumas pessoas já começaram a perceber... Bom, quem percebia isso na época era aquele cara escorraçado total de qualquer ambiente, né? Ele não tinha força de discurso, de palavra nenhuma, né? E ainda não tem tanta força, porque os principais meios, ambientes, locais, assim, de formação de opinião, ainda não tem muito espaço para uma visão de mundo que não seja esquerda, né? Tem tanto mídia, universidades, escolas, enfim, mas já está surgindo. E é interessante nisso, né? Como essas estruturas estavam quase que totalmente completas e dominadas por essa mesma visão de mundo, né? E as vozes dissonantes, inclusive o próprio canal aqui, esse podcast, o Papo Ocidental, já é uma dessas vozes dissonantes de pessoas que estavam imersos naquilo ali e começaram a raciocinar, a refletir e pensar, não, mas tem coisa errada nisso aí, né? Justamente a proposta desse canal é debater, né? É conversar com as pessoas e principalmente aglutinar as pessoas que não têm medo de não ser a voz corrente, porque a voz corrente não é a maioria. A voz corrente é a voz corrente. A voz corrente é aquilo que se permite ser voz corrente. Que os grandes conglomerados de comunicação, que, enfim, o que eles têm interesse de que seja a voz corrente. Não necessariamente é a maioria. Mas nessa época de escola, já que a gente está falando de doutrinação escolar, doutrinação, né, pedagógica, os meus colegas de ensino médio, que eu me relacionava assim, eu nunca assim fui muito popular, mas eu tinha boa relação com quase todos. E
eu me lembro que era muito legal ser PT. Era muito descolado ser PT. Então, assim, se tu... era moda. Então, se tu tava numa sala e tu não era PT... e eu não tinha... Eu nem dá pra dizer que eu era de direita, porque eu gostava do PDT, eu gostava de outros partidos, de figuras de outros partidos e tal. Tudo certo. Só que se tu não gostava do PT... Tu arrumava um problema, tu já era mal visto. Ah, que esse cara é maluco, esse cara não sei o quê. E é interessante que ali eu me formei em 99, então aquela minha turma, 97, 98, 99, foi minha turma de médio. E o pessoal, mas a gente debatia muito política dentro da sala de aula e tal. E aí eu sempre, não, isso aí não é assim e tal. Tá. A gente se formou, deu uns 2, 3 anos, 2 anos, acho, depois que eu me formei. Teve aqueles encontros de ex-alunos. E aí uma colega, que até falecida já, ela me cutucou assim: Fulano, se eu pudesse voltar no tempo. Porque aí ela... se não me engano, o pai dela acho que começou a trabalhar no Banrisul, alguma coisa assim, alguma coisa ligada ao governo do estado, na legislatura do Olívio Dutra. E aí eles começaram a enxergar o que era o PT de verdade, né? E assim, olha, eu tenho vergonha do que eu dizia naquela época. Porque tudo era muito bonito, legal, porque não existia nenhum compromisso com a realidade. Era só legal. O Fórum Social começou em 99. Tudo era muito bonito. Mas quando a gente... eu tenho um certo know-how para falar sobre isso, porque eu fui estagiário do governo do estado nas duas administrações. No final da administração Antônio Brito, no início da administração Olívio Dutra. E era interessante que é o seguinte, assim, é por isso que eu não tenho nada contra as pessoas que são marxistas, que são petistas e tal. Tem gente muito boa. Gente muito boa. E eu vinha de ônibus, o pessoal vinha aí sim me doutrinavam. O que não me doutrinavam na escola, me doutrinavam, que eu estagiava à tarde. Não, porque tem que ser assim e tal. E eu, não, cara, não é assim. E eu não levava, na época eu não levava pelo lado de que a pessoa estava tentando me doutrinar. Mas estava, claramente estava. E até hoje, se eu encontrar na rua, cumprimento meus amigos e tal. Só que assim, esse pessoal que tinha cargo de chefia, assim, era um show de assim, daquela conversa vazia do nós podemos mudar o mundo, blá, 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 blá. Resultado prático. Era no mínimo uma reunião por semana para decidir nada. Para decidir nada, era tudo muito, muito, muito travado, muito difícil. Então, assim, sim, a doutrinação, ela era geral, mas com um viés muito forte dentro da escola. Uma forçação, assim, dentro de escola. Porque eu não estudei em escola pública por bolsa, mas... Porque estudava por intermédio de bolsa, mas tinha amigos e tal que estudavam no Julinho. Imagina, o Julinho. Né, no Julinho. Ou escola municipal, como Rio de Janeiro, que era ali na Cidade Baixa, perto de onde eu morava. E a realidade era essa que tu me contou aí. E eu acho importante destacar isso aí que tu falou, que a gente realmente tem que separar, assim, pessoas e pessoas. Porque doutrinado todo mundo foi, de certa forma. Em algum momento, todo mundo foi doutrinado, né? E tem pessoas que continuaram doutrinadas, umas mais, outras menos. Então, pelo menos pra mim, eu claramente separo 2 tipos. Que é aquela pessoa que realmente tá iludida. Ela fala aquilo ali mais com palavras bonitas, né? Que são... é um discurso, conceitos virtuosos, que na verdade tem um objetivo que não é nada virtuoso, que é La Revolution, que é o projeto autoritário mesmo, de regime. É um regime, a implantação de um regime. No final das contas é isso, né? Então, elas não estão sabendo isso. Então, tem pessoas que são
pessoas boas mesmo, que caíram naquele discurso de conceitos virtuosos e não perceberam que é uma armadilha. Então esse é um grupo de pessoas. O outro grupo, sim, é aquela pessoa que sabe o que está fazendo, que tem interesses diretos ali, ou de cargos, ou ela está ganhando alguma coisa com aquilo, ou ela tem um interesse em cima daquilo. Então são pessoas que conhecem a teoria, que conhecem todo o projeto. Então tem esses dois tipos. Claro que quem conhece mesmo, quem está organizando tudo isso, já os líderes de sindicatos e tal, estão sobrevivendo disso, estão mamando ali do jeito que... Mamando assim, se afogando em mamar, de tanto que estão mamando ali, né? Então essas pessoas não são ingênuas, tá? Elas sabem o que estão fazendo. E tem as que estão ali por ingenuidade mesmo, que ainda não abriram a consciência. E nós, inclusive, conseguimos, né, despertar, mas a gente está aqui até também para ajudar outras pessoas. Agora vamos fazer o papel de autoajuda aqui, né? Ajudar outras pessoas a despertarem também. Então acho que tem muito disso também, né? A internet possibilitou esse tipo de situação, até por isso... porque a polarização, hoje se critica muito a polarização. E na verdade é o seguinte, o que a internet fez foi aproximar os iguais. Porque quando eu estava em casa, estava na escola, todos os ambientes eram extremamente controlados. Então eu podia pensar determinadas coisas, mas eu chegava na escola... o meu colega que estava na escola, ele tinha escutado no Jornal Nacional a mesma coisa que eu tinha escutado. Ele tinha lido na Zero Hora a mesma coisa que eu tinha lido, ou no Correio do Povo. Logo, a gente até podia ter interpretações um pouco diferentes de uma coisa ou outra, mas essa unidade de meios de comunicação fazia com que as pessoas de pensamentos diferentes da dita voz corrente não se aproximassem, não se reconhecessem. E hoje a gente tem essa possibilidade, mesmo dentro das escolas. Eu não sei se tá no teu roteiro aí, mas eu quero fazer um alerta rapidinho aqui pro pessoal. Quem achou que o uso do celular dentro da sala de aula, ele foi banido por conta de questão pedagógica, porque as crianças estão tendo bombas dopaminérgicas na mão. Isso tudo é verdade, tá? Isso é verdade, tá? Agora, não foi por isso. Não foi por isso. Os celulares foram retirados da mão dos alunos, principalmente, porque para não constituir prova do que acontece dentro da sala de aula. Começou a pipocar vídeos. E eu sei que tu trouxe um vídeo aí, tá? Mas começou a pipocar vídeos e casos, porque aí uma coisa é eu contar aqui o que aconteceu dentro da sala de aula. Outra coisa é eu ter um vídeo, um áudio do que o professor falou. Tá? Então, tomem cuidado, porque às vezes uma ideia que parece inocente, super inocente, ela tem um baita jabuti por trás. Perfeitamente. E exatamente em relação a isso, as ideias ali, as pessoas até tinham ideias diferentes, mas acabavam publicamente expressando as mesmas, porque era o politicamente correto, na verdade, ali, né? Então, todo mundo no final via que, no fundo, as pessoas não pensavam assim, mas tinham que expressar daquela maneira porque era o politicamente correto, até nas provas ali, né? O aluno sabe, ele vai agradar o professor, é assim que funciona. Então, ele sabe como responder, mesmo que ele sabe que ele não pensa assim. E esse processo, ele foi tão pleno, tão avassalador de conquista das estruturas feita pela esquerda, pela ideologia marxista, que eu, analisando um comentário, né, de um jornalista, que ele disse que hoje, até inclusive, um dos problemas de se formar canais mais à direita no Brasil, na verdade, assim, canais que não sejam esquerdistas, que não sejam socialistas, marxistas, enfim, é porque praticamente nós temos muito pouca gente com qualificação que não é de esquerda. Porque todos os meios, escola, especialmente escola, universidade e meios de comunicação, que são os principais fatores, né, digamos assim, de formação de opinião, eles foram completamente dominados desde a raiz, em toda a sua formação. Então, assim como nós fomos formados com esse marxismo, com essa pedagogia marxista,
Os jornalistas todos que estão na nossa cidade, que hoje vão acabar sendo a maioria, que já estão chegando ali entre 35 e 50 anos, tá? Os mais antigos estão se aposentando. Então, os mais importantes que vão estar em torno dessa idade, vamos dizer entre 30 e 50, 60, boa parte desse pessoal se formou na pedagogia marxista e a maior parte não largou essa pedagogia. Eles não tiveram oportunidade, não tiveram acesso de escutar alguém esclarecendo para eles as besteiras que eles estavam reproduzindo. Então hoje é muito difícil de formar um conjunto grande de jornalistas, tem aí espalhado, inclusive nós não somos jornalistas, mas nós somos aqui duas pessoas que estão espalhadas por aí pela internet falando sobre esse conteúdo que é antimarxista. Porque é o que está acontecendo, avulso, pipocando avulso. Porque o mainstream, aquilo que forma realmente o centro da questão, é dominado por essa ideologização, essa doutrinação. Celso, sabe onde é que está a resistência a isso? Dentro das casas. E sempre esteve. Inclusive, o marxismo sabe disso. A doutrina marxista sabe disso. Daí a sanha por mudar os conceitos de família, tornando ela com estruturas disformes, tá? Porque a grande resistência está na família. Eu não fui doutrinado porque em casa eu tinha a doutrinação no sentido nem de direita, porque meu pai tá longe de ser de direita, minha mãe nem sabe, talvez nem soubesse, nunca se interessou por conceitos de direita ou de centro, tá? Mas dentro de casa a gente tinha uma doutrina do certo e do errado, do vai por aqui, vai por ali e tal. E quando as famílias atuam de forma pesada, de forma inequívoca, marcante, tá? Por mais que a universidade tente moldar o caráter, tu tem no mínimo a chance de escapar daquilo, tá? Porque a onda é forte. A onda é forte. Eu sei, e obviamente não vou citar nomes aqui, mas eu sei que se, dependendo do viés, tu tem oportunidades dentro da academia ou não. Então, dependendo do teu viés, tu tem oportunidade como jornalista ou não. Então, isso pega muito forte. Se eu tenho um cartão de vantagem só por ter uma determinada ideologia, por que não usar? Por que eu vou abrir mão de fazer sucesso? Não que todo marxista, todo esquerdista vá fazer sucesso por ser esquerdista. Não. Mas só vai fazer sucesso se pagar o pedágio. Senão tu vai ter que dar teu jeito, dar teus pulos. Essa era a realidade. E hoje piorou. Porque ao ter a mídia alternativa, virou um desespero. Virou um desespero. Porque existe demanda para conteúdo natural, como a gente está fazendo aqui. Porque tu tem ideias liberais, libertárias. Eu tenho ideias liberais, libertárias e conservadoras. Eu consigo transitar entre os três. Em alguma coisa eu acho que isso é legal, mas hoje a gente tem acesso a essas coisas por conta da internet. E também eu vou fazer justiça aqui de pessoas que até mudaram um pouco o seu padrão, mas a gente também tinha alguns heróis nos meios de comunicação que tinham coragem de dizer determinadas coisas. Hoje talvez nem tenham essa coragem, mas a gente tinha lá no final dos anos 90, anos 2000, anos 2010. Né? Rádio, mais rádio. Televisão, dificilmente tinha alguém que tivesse coragem de dizer determinadas coisas. Foi a internet que possibilitou a difusão de ideias e o confronto de ideias.
E eu até imaginava que a doutrinação atual na escola não era tanta, mas eu acho que continua a mesma coisa, com a diferença é que na época nós não tínhamos alternativas, nós só tínhamos acesso a um livro didático completamente já instrumentalizado, em todo o seu conteúdo ali, o professor instrumentalizado também, a escola também, ou seja, a gente não tinha, na verdade, nenhuma outra opção, alternativa ali, nenhuma outra fonte de conhecimento. Hoje os alunos têm. E aí eu quero colocar um vídeo aqui de uma escola atual. O Rafael puder colocar, né, se esse videozinho ilustra bem aqui retirado aqui do TikTok, relatando uma situação numa sala de aula. A gente vai colocar aqui para vocês verem que, na verdade, essa continua muito parecido com o que era na época, talvez até mais radicalizado, eu acredito, né, por estar uma guerra, né? Então vamos ver aqui. Instituto Federal Farroupilha, mais conhecido por IFE, campus São Vicente do Sul. Lugar que deveria ser palco para crescer, se preparar para a vida e para aprender, parece que virou palco de doutrinação política. Chegou até mim um caso que eu considero grave. Professor de sociologia dentro da sala de aula, usando do tempo que era para estar ensinando os alunos, empurrando ideologia política goela abaixo dos alunos. O tema, MST. Mas isso não é elogio, não é análise crítica, é panfletagem pura. Isso é uma narrativa pronta, sendo empurrada como verdade absoluta. Isso não é educação, isso é doutrinação. E o pior de tudo isso é que é num espaço público, dinheiro do povo, onde se espera o mínimo de respeito e liberdade de pensamento. Quer ensinar sobre movimentos sociais? Ok, pode ensinar. Mas mostra os dois lados da moeda. Mostra os produtores rurais que tiveram suas terras invadidas, que foram ameaçados muitas vezes e que foram enxutados de seus lares. Mostra também as ilegalidades que esses movimentos têm na maioria das vezes. Professor não é militante, sala de aula não é comício e estudantes não são massa de manobra. Então esse aí é o Brasil que querem reconstruir? Ao invés de formar bons profissionais, estão formando um bando de militantes? Nós não vamos mais aceitar isso aí calado, nós vamos expor. Quem educa tem que respeitar o aluno e não torná-lo ele uma ferramenta política. Então vocês veem que isso aí se enquadra exatamente no que o Erlon recém tinha falado. O celular ele é uma prova na mão do aluno, né? Isso aí gera um desconforto pro professor e um problema, porque fica muito claro que há militância a partir que se tem uma prova. E aqui ele já colocou exatamente qual é a situação, né? E como é semelhante ao que acontecia. Só que, né, na época a gente não tinha esses recursos, né? E aí eu digo mais, na própria universidade se diziam assim para nós, né? Olha o discurso, né, que se coloca. Primeiramente quero destacar, ele fala aqui movimento social, né, o contraponto. Aí eu já vou afirmar uma questão aqui. Não existe movimento social, existe movimento político. Todos os movimentos são políticos e partidários, então há um interesse ali. Não tem esse assunto de movimento social, isso daí todos são instrumentalizados. Então são ferramentas e instrumentos políticos. Então essa é uma questão. E outra, eu lembro que na universidade falavam assim para nós. Não, mas a universidade, porque a universidade ali tinha aqueles diretórios acadêmicos, né, que são, digamos assim, um núcleo praticamente de partidarismo dentro da universidade e universidade pública também, né? Partidarismo, botando ali nome de candidatos, contra tais candidatos, coisa que eu saiba, isso até é contra a lei, né? Ficar fazendo partidarismo e colocando o nome de candidatos dentro de universidade, mas era permitido porque se dizia assim, então, ou seja, tudo é uma forma de enrolar, tudo é enrolação. Não, mas é que a universidade é um espaço para o aluno se expressar, ele tem que aprender isso daí. Isso é uma conversa muito fiada pelo seguinte, primeiro que a universidade é espaço de ciência, de academia, desse tipo de aprendizado. Ela não é lugar de fazer partidarismo. E segundo, que esse discurso só cola porque a política que está sendo feita é de esquerda. Se tentar entrar alguém ali com a política de direita, não, aí não é espaço, aí é fascista, aí não sei quem, entendeu? Então, ou seja, isso é conversa fiada, quem cai nisso daí tá caindo assim, como um pato bobo, numa conversa vazia, que na verdade é só pra enganar a trouxa. Celso, né? Tu quer ver o quanto a gente é feito de bobo com esse papo de movimento social? Vou rapidamente tocar numa ferida aqui do Rio Grande do Sul, enchentes. Quem se mobilizou nas enchentes?
Eu posso falar porque eu não fui atingido pela enchente, mas eu tava lá dentro de acampamento, de refúgio. Eu tava lá. Zerei meu guarda-roupa, tava lá doando roupa, ajudando, cuidando, doando remédio. Quem é que tava lá? Os reais movimentos sociais. A sociedade civil organizada de última hora. As igrejas. Esses são os movimentos sociais. Que quando tem um evento extremo desse, onde as pessoas, alguns perderam a vida, outros perderam todo o seu patrimônio, mas ali onde o Estado não chega e deveria chegar, e aí isso é papo para um outro episódio, muito longo, inclusive, ali eu vi a sociedade civil organizada. Ali nós tivemos movimentos sociais, de fato, onde tu tira uma pessoa da total miséria e tu consegue colocar empresários de última hora se organizando e levantando uma casa inteira, famílias, bairros inteiros. Eu sei, eu posso dar os nomes aqui, eu não vou fazer isso porque eles não querem que se faça isso, tá? Eles não querem publicidade. Mas empresários, igrejas, pessoas, CPFs, pessoas ali se mobilizando. Esse é o movimento social. Esse é o movimento social que tira realmente a pessoa do aperto. Perfeitamente. E é por aí mesmo, que é um movimento civil, espontâneo, né? Que não tá com interesse daquela ideia, né? Não existe militante grátis. O militante, ele tá ali porque ele tá ganhando alguma coisa do Estado sobre aqueles que estão contribuindo, sobre os contribuintes, na verdade. Aqui, eu não tô falando de partido de direita também. Não é. Não era partido de direita que tava alcançando as coisas para as pessoas. Não era nada disso, era a sociedade civil organizada. Esse é o movimento social que eu quero. E agora eu quero trazer aqui um conteúdo assim, um pouco mais estrutural, no sentido de que o canal ele se propõe a trazer experiências aqui, né? Trazer relatos, mas também a construir de forma mais sociológica. E aí eu tenho que trazer esses tópicos que eu acho importante, até para, digamos assim, alguém que seja administrador ou político que assistiu o episódio, para compreender certas coisas, para não cair em certas armadilhas. Então eu digo assim, ó, de nada adianta um político, um candidato ali, que ele se diz de direita, e aí ele pensa assim, eu vou fazer uma boa gestão, uma boa administração, eu vou fazer diferente, tá? Só que se ele não combater a ideologia, ele não se atentar para a fonte de formação permanente de militantes, que é a pedagogia marxista, que ela existe, ela continuamente forma militantes. Isso causa um dano muito grave para os jovens, porque o jovem é formado com essa ideologia, ele vai, se ele se libertar dessa ideologia, ele vai levar muito tempo, vai estar lá nos seus 30, 40 anos, quando ele começar a compreender a situação. Isso pode causar um dano para ele do ponto de vista até no sentido profissional, em todos os aspectos. Então, o político que pretende, digamos assim, né, que quer fazer algo diferente, ele tem que se atentar. Então, se ele tiver força, se ele tiver meios para agir, ele não pode cair nessa armadilha no sentido de assim, ele não pode ser ingênuo, tá? É um combate que ele vai ter que travar e ele tem que entender que ele tá travando um combate com grupos que têm estratégia, têm objetivos, são astutos e sabem o que estão fazendo para conquistar a sociedade, impor a revolução, impor o regime, que é o que importa para esse grupo, tá? Então, principalmente em 3 aspectos, tá? Livro didático, o conteúdo do livro didático precisa ser passado a limpo. A formação de professores precisa ser passada a limpo da forma como ela é feita, e a gente vai tocar nesse assunto mais aprofundadamente, porque é uma formação doutrinadora também, para formar militantes e não para formar cidadãos. O próprio professor, muitas vezes, ele se torna um militante e vai ter o objetivo de formar militantes, tá?
E aí se refere ao próprio corpo docente. Então, o corpo docente, a formação, que é a universidade que forma esse professor, o corpo docente, que é o grupo de professores, e o livro didático, ou expandindo o conteúdo em geral da escola. Então, são fatores que o político tem que observar, e isso vai precisar ser passado a limpo tudo isso, que é um trabalho árduo, porque é um trabalho que foi feito pela esquerda marxista, pelos socialistas, no intuito de promover a formação de militâncias visando a revolução, visando o regime autoritário, tá? Então vai ter que ser refeito tudo de novo, da forma como eles fizeram. Agora, passado a limpo. Em quais termos? Termos científicos, acadêmicos, professores bem formados e não doutrinados ideológicos, tá? Então esse é um desafio e é uma batalha a ser travada. Porque se não travar essa batalha, vai estar sempre surgindo, emergindo novos militantes. É dali que surge. O jovem tá cru. A mente dele é crua, ele não tá entendendo aquilo ali. Então já a escola pega esse jovem cru, isso é até uma maneira, digamos assim, covarde, até pegar um jovem dessa maneira e aplicar isso daí dele, né? E aí o professor tá com ele ali, ele praticamente assim, sem entender nada, ele se torna quase que uma presa fácil, na verdade, né? Enquanto os pais estão lá achando, pensando diferente, enquanto as pessoas na sociedade, os empreendedores, os produtores, os trabalhadores, os funcionários estão tudo pensando diferente, tá o seu filho, o jovem ali com uma presa fácil para militância, para doutrinação, e ele vai cair. Por quê? Porque tudo foi instrumentalizado, o conteúdo, o corpo docente, a formação dos professores na universidade. Então tudo isso precisa ser refeito, revisto. É uma batalha a ser travada e enfrentada, não tem outra forma, né? Eu queria colocar aqui um contraponto que eu acho importante, que é o seguinte, a gente falou muito aqui nos professores, e a minha vida é cercada de professores, e eu quero fazer aqui uma defesa parcial desses profissionais. É o seguinte, tem uma parcela, não é muito grande, mas tem uma parcela de professores que não é doutrinadora, tá? E aí que tá o problema. Os que não são doutrinadores, eles normalmente são perseguidos nas escolas, e o conteúdo didático, ele empurra esses professores para um ensino doutrinador, certo? E principalmente o pensamento pedagógico do MEC, e aqui nós não estamos falando de uma gestão, nós estamos falando desde o primeiro governo Fernando Henrique até o governo Collor, Itamar, a gente tinha uma gestão MEC muito até neutra em termos de MEC. Tá? A partir do governo Fernando Henrique se abriu as portas completamente da doutrinação em relação ao Ministério da Educação. Então, assim, o que eu quero destacar aqui é que isso tudo é uma pirâmide onde o professor está na base e quem está lá no topo, quem dita as diretrizes do ensino, tanto do ensino fundamental, médio, quanto do ensino superior, ele desarma mesmo os professores que têm a melhor das boas vontades de entregar um ensino equilibrado, ele não tem nem muito lastro para isso. Então a gente se obriga aqui a se solidarizar com os profissionais que tentam não se aproveitar dessa condição formadora que o professor tem, e até de um certo mito do professor, né? O professor está na sala de aula como alguém que representa uma autoridade, né? Aliás, ele é uma autoridade no saber dele. E aí a gente se obriga a colocar esse ponto aqui, porque perseverem, professores, perseverem, porque não é fácil a situação de vocês. E o que o Erlon colocou aqui é de extrema relevância a gente frisar.
Porque quando a gente fala assim, professores, grupos gerais, quando a gente fala em funcionários públicos, por exemplo, nunca são todos. A gente fala da estrutura geral. Porque a gente conhece bem. Eu tenho experiência em escola. Fala de maiorias, né? De maiorias. E principalmente a estrutura dominante. Quem domina a estrutura de poder. Que é o que mais vale, afinal das contas, né? Mesmo que seja daqui a pouco... no caso de escola, acredito que não seja que é a maioria de esquerda mesmo. E uma minoria de direita. Mas às vezes existem estruturas que a minoria comanda toda a estrutura de poder sobre a maioria e impõe a sua vontade, né? Mas o que eu quero destacar, então isso é importante frisar, em ambientes de escola, que eu já trabalhei. Eu tive colegas ali que não se entregavam, que tinham suas convicções e estavam vendo os erros. Só que sempre avulso dentro da escola. Ele é avulso, ele não tem acesso às estruturas de poder, ele não tem nenhum tipo de autoridade ali dentro, ele tá ali, pode, né? Então, por isso que a gente destaca isso daí. Nunca são todos, mas é a estrutura de poder que domina que a gente tá falando, né? Na hora de colocar um conteúdo em sala de aula, ele tem o parâmetro curricular. E depois a gente vai abordar esse assunto, mas tu tem o parâmetro curricular. E tu não pode fugir do parâmetro curricular. Tu não pode... Então, por mais que tu tente dar uma visão... E aqui eu nem tô falando de professores de direita. Eu tô falando de professores que se abstêm. Boa parte desses não marxistas, não entregues à militância, boa parte desses nem querem saber de política, eles só querem entregar conhecimento. Eles não querem se aprofundar nessa situação. Mas é muito difícil. Sim. É uma luta árdua. E aí eu tenho que fazer outro recorte aqui. A gente já fez essa conceituação sobre quando a gente fala em professores ou funcionários, que se refere à estrutura e não a todos, porque existem as vozes dissonantes, aquele que está avulso ali no meio. E também, especialmente quando a gente fala em pedagogia, a gente fala especialmente em ciências humanas, e se tratando de escola, é especialmente séries finais e ensino médio, né? Isso não se refere à fase de alfabetização, porque o conteúdo é outro. Então é quando as matérias, as disciplinas se tornam seriadas ali. Então é especialmente isso. Embora em outras disciplinas não humanas também ocorra muita doutrinação, tá? Mas a humanas é mais dada a isso. Hoje, especialmente ciências. Então, inclusive assim, contornando o método para poder provar certas coisas ali, né? E aí, assim, ó, eu tenho que destacar o seguinte. A degradação da escola, da educação como um todo, tá? A degradação da educação como um todo, ela se dá especialmente pela perda de autoridade, que é tanto do professor como da escola. Então, a perda de autoridade do professor e da escola, que é algo que acontece em sala de aula, é um fato de sala de aula, o professor perder a sua autoridade moral, de saber, intelectual ali dentro, é muito por isso. Ele perde autoridade, então isso a médio prazo vai degradando a escola. E o que acontece? Então, para digamos assim, uma visão mínima de recuperar a importância do professor, tá? É restaurando autoridade. E a autoridade se dá especialmente por dois fatores, que é o conhecimento, tá? O saber, que é o conhecimento técnico, científico, acadêmico desse professor. E a disciplina da escola. Porque a escola que aceita indisciplina, por exemplo, ela não tem como ser uma escola que funcione. Então, conhecimento do professor, um professor com bastante conhecimento, bem preparado, ele vai ser respeitado, ele vai ter autoridade pelo saber. E a disciplina que a escola impõe sobre o corpo de alunos, tá? Isso remete a uma instituição forte e que é respeitada, tá? E é tudo aquilo que a pedagogia marxista rejeita, que é o saber, o conhecimento e a disciplina. E aí eu destaco certos aspectos, porque vocês veem que o próprio marxismo é curioso, eles colocam como ciência, né? Então, olhem a que pontos, né? Que ponto a gente chegou, e o ponto de alienação, inclusive um conceito muito utilizado pelos marxistas para taxar os outros. Então, olha o marxista que é dado. Ele fala em método marxista, método dialético ou método materialista. Só que não existe o método científico. Ou seja, é um método paralelo à ciência, que é ideológico, que é uma ideologia política, conseguiu se implantar, se parasitar em cima do método científico
E se julga tão ciência quanto a Não, ciência. ele se vende como a própria ciência e os profissionais compram. O professor universitário doutrinado, ele realmente acha que ele está fazendo ciência quando ele está fazendo marxismo. Não, ele está fazendo ideologia, doutrinação, só isso. Não tem nada de ciência, nada. É uma pseudociência. Então o marxismo é uma pseudociência, uma ideologia política que parasitou no método científico, se vendeu como ciência e foi comprado por esses profissionais. Então ele não é, ele está lá parasitado. Só que ele tem que ser limpo dessa ciência para nós termos uma ciência de fato ali positiva, técnica, acadêmica. Tá? Então isso aí a gente tem que destacar nessa questão. Então, por exemplo, o professor, quando ele é mal preparado, a própria formação do professor, nós vamos destacar aqui, a formação do professor hoje, infelizmente, eu sei porque eu já frequentei matérias, cadeiras lá da faculdade de pedagogia, porque ali nas ciências humanas, na sociologia, a gente tem que fazer algumas matérias também da pedagogia por questão da licenciatura. Então é lá na faculdade. E a gente vê o que é ensinado ali praticamente. Um conjunto de livros, de textos ali, praticamente é marxismo puro, tá? É pedagogia do oprimido pura, com alguma dissonância que não é marxista, mas ele já é vendido como, não, vamos ler esse, mas esse não é bom. É só para nós lermos aqui, a gente tem no currículo. Como fazia, por exemplo, com Durkheim ou Weber, na formação da sociologia. Vendiam Marx, aí eles passavam até o Durkheim ou Weber, mas já deixavam nas entrelinhas, ou não, deixava claro mesmo. Não, esse aqui é só para ver, mas eles não são bons, tá? Fiquem claros. Interessante, eu não estive na academia, mas em casa eu tinha pedagogia do oprimido, tá? Minha mãe era professora de ensino fundamental, lá, anos iniciais. Conversas sobre Piaget, Foucault, e, enfim, sempre rolavam. Mas aí nós vemos a diferença. Em casa, a minha mãe, que não tinha nada, nem de direita, nem de esquerda, os conceitos eram conceitos. Era a ciência. Piaget, Foucault, e a pedagogia do oprimido era só mais um livro que estava lá. Paulo Freire era só mais um livro que estava lá. Isso dentro da universidade, dentro da pedagogia em si, é quase um pecado. Não, é um pecado tu tratar a ciência como ciência e tratar a pedagogia como oprimido como lá, uma leitura lá qualquer. A pedagogia do oprimido tem que ser livro de cabeceira dos professores, segundo a ideia, a pedagogia moderna que se apresenta na academia. E não é de agora, não é faz 2, 3 anos. Então isso não tem a ver nem com direita, com esquerda, com o ex-presidente ou outro ex-presidente, não. Isso tem muito tempo já. Acontece que o nível, a intensidade de dominação cultural dentro desse espaço, ela é tamanha que realmente não se abre a mínima brecha para que se tenha um contraponto que seja. Nem um contraponto. Não é que apresentar as duas igualmente. Não se abre brecha para se ter um contraponto. Sim, só que o problema é que esse tipo de conteúdo, ele forma um professor fraco, que na verdade esse professor fraco intelectualmente, no sentido de que ele não tem apreço por um conhecimento clássico, profundo, tá? Ele, na verdade, ele tá tendo acesso, como a gente falou, a uma ideologia política ali, tá? Então ele vendida como ciência, que é uma pseudociência, na verdade, que parasitou o método científico. Então esse professor, ele vai ser um professor intelectualmente fraco e ele vai perder a autoridade. Porque qual é o objetivo dessa formação, dessa maneira que é feita com o professor? É que ele seja um formador de militantes. Ele não é um professor, de fato, de uma ciência, de um método científico ou clássico, enfim. Ele é um formador de militantes. Esse é o principal objetivo dessa pedagogia marxista. Então ele vai para a sala de aula e ele vai ser especializado em formar militantes. É o que ele mais sabe fazer. Os seus conceitos, seus instrumentos teóricos, suas ferramentas teóricas todas para formar militantes, né? Então, um dos fatores, por exemplo, assim, aí se refere à pedagogia do oprimido. Essa história relativa, né, de que
o conhecimento do aluno importa, assim, as experiências do aluno tem que ser, né? É uma troca com o professor. Isso é um artifício que retira completamente a autoridade de conhecimento do professor. Não há par de igualdade entre professor e aluno, tá? O professor, em cima do conhecimento, ele tem que estar 1000 degraus acima. Porque a sala de aula, ela é um espaço para um conhecimento técnico, um conhecimento positivo, um conhecimento acadêmico, tá? É obviamente que o aluno vai ter suas experiências para o mundo também em outras esferas da vida dele. Em casa, no bairro onde ele vive, numa igreja onde ele frequenta, ou num clube. Então, são as experiências do universo daquele aluno. Agora, a escola ela tem um propósito muito claro. A escola não pode formar esse militante, ela tem que formar um cidadão. E o papel da escola vai ser justamente essa questão acadêmica. Quando o professor diz que não, que o aluno, conhecimento do aluno no ambiente da sala de aula importa tanto quanto do professor, o professor entrega, perde a sua autoridade. Isso vai virar bagunça, desordem, o aluno não vai ter mais apreço pelo conhecimento, afinal, o conhecimento formal não importa, não existe mais, tá? Então, na sala de aula vale o conhecimento científico. Obviamente que essa é a colocação que eu tô dizendo aqui, né? O Erlon aqui, de repente, ele pode discordar disso daí. Não, eu queria colocar só um asteriscozinho, né, no conceito, já que tu passou o conceito todo. Vê como é ardiloso o conceito de conceito marxista. Pelo seguinte, ele coloca uma verdade incrustada de mentiras. Por quê? A experiência do aluno importa? Claro que importa. Qual é a pegadinha? Que sempre tem. Qual é a pegadinha? É que isso equipara ele ao professor. Nunca vai ser assim. Nunca vai ser. Ou a experiência do aluno importa? Importa. Em qualquer disciplina. Ou a condição dele. Importa. São diferentes. O professor que tem um pouco de sensibilidade. Mas isso é uma questão de sensibilidade, bom senso. Essas coisas. Que são intangíveis. E não é a primeira vez, não é o primeiro conceito em que o marxismo se usa do intangível para colocar um jabuti enorme ali. Ah, não, então isso torna os dois iguais. Não torna. Sim, isso perverte completamente o papel do professor, tá? Porque a autoridade do professor, como dito, ela se dá pelo conhecimento. O professor tá ali, ele estudou, ele praticou muito. Então ele tem que exercer essa autoridade e ele tem que ensinar isso para o aluno, ele tem que passar isso como algo que vai agregar para o aluno como uma das suas experiências. É óbvio que ele tem, que nem eu falei, ele tem experiências em outros ambientes da vida dele, tá? Só que a escola tem que ser muito clara, objetiva e forte no seu propósito, no seu conhecimento, que é isso. Assim ela vai contribuir para o aluno, para formar um aluno intelectualmente capacitado, tá? Porque, só que tem um detalhe, essa pedagogia do oprimido, ela tem um propósito, ela não tá em vão ali, e aí tá o jabuti, aí tá a pegadinha no meio. A pedagogia do oprimido, que é essa pedagogia marxista, ela tem um propósito que é formar vitimistas, limitados intelectuais, revoltados com o sistema, aquele revoltado com quem produz, ou seja, é um revoltado sempre com o outro, a culpa sempre é do outro, nunca é dele. Então é assim que vai ser essa formação. Porque no final das contas, qual é a formação que está tendo ali? Um militante. Não é um cidadão. Está sendo formado um militante. Cidadão não precisa, porque o cidadão teria que estar ali instrumentalizado com conhecimento, com civilidade, né? com a educação toda. Mas não. Nessa pedagogia do oprimido, o que importa, ele está instrumentalizado para ter um militante permanente na sua vida ali, vai atrás de um assistencialismo, ele vai ser um vitimista, mas ele vai ser um militante de partido de esquerda. Então esse é o objetivo ali, né? Formar militantes socialistas em busca da revolução, em busca do regime. É bem interessante essa questão, isso extinguiria o tempo que a gente tem aqui, que é curto, a gente está quase terminando o episódio já, mas é muito interessante que isso eu queria deixar muito claro aqui, se eu pudesse frisar e deixar, se pudesse cortar só essa parte, só reter uma parte, eu queria deixar um recado empático com os professores. Tenha uma empatia com os professores, mesmo os marxistas, tá? Mesmo eles, doutrinadores. Porque eles são vítimas também.
Eu vou tentar resumir o que o Celso disse agora em palavras bem simples. A educação, o Ministério da Educação e a educação com os parâmetros que são colocados para a educação no país, não dá ferramentas para que se eduque de fato as crianças e adolescentes. Eles minam, eles acabam com as possibilidades de realmente ensinar de forma profunda os conteúdos que têm que ser ensinados. Aqueles que vão transformar uma pessoa, às vezes muito pobre, numa pessoa com possibilidades. Que a pessoa só vai ter possibilidades com alguma ferramenta. Sem ferramenta não tem como. A pessoa pode ter talento na música, pode ter talento no esporte, pode ter talento na matemática, pode ter talento no que quiser. Se não tiver a ferramenta certa, se não souber escrever, se não souber fazer as 4 operações, se não souber o básico, o mínimo, não vai deslanchar. E nós podemos, inclusive, destacar, mas então aquele problema extra-classe de um aluno. Bom, isso é óbvio que existia, a gente está lidando ali com alunos que têm suas diversas realidades, né? Só que a escola ela tem que ter setores especializados e preparados para lidar com isso. Só que isso, de maneira nenhuma, pode afetar a importância e a relevância do conhecimento para a formação daqueles cidadãos que estão ali. Então, os problemas individuais, extra-classes de cada um, isso é tratado em setores específicos destinados a isso, porque o conhecimento é um dos objetivos. E como é que vai, digamos, minar e acabar com prejudicar toda a importância, que é o papel do professor ali, né? Com essa questão de tratamento que deve ser feito por digamos, um corpo de profissionais. O professor ele não pode fazer tudo sozinho, abranger tudo sozinho, né? Aí tu tá falando de um binômio que é fundamental na educação, que é conteúdo e disciplina. E é exatamente nessas duas áreas, nesse binômio, que os professores não têm ferramenta. Eu estou dizendo aqui com uma certa autoridade. Os professores não são autorizados a cobrar disciplina dentro de sala de aula e muitas vezes são criticados por colocar conteúdos. Tá? Aquele professor que é chamado de conteudista dentro da escola, ele normalmente é colocado como limitado. Aquele lá só passa conteúdo. Sim, conteúdo. É isso que vai transformar a vida do moleque. A vida da criança, do jovem, do adolescente. É o conteúdo e a ferramenta de fazer transformação daquele conteúdo em algo produtivo para a sociedade. É isso que vai fazer aquele jovem deslanchar e sair da condição que ele tá. Não tem outro jeito. E aí eu vou entrar no segundo ponto aqui que eu tenho que destacar. A gente falou que o conhecimento, que a autoridade do professor se dá pelo seu conhecimento, pelo seu saber. Então, esse é um dos fatos, tá? O professor tem que ser muito capacitado e 1000 degraus acima do aluno, como eu falei, né? E o aluno tem que reconhecer isso porque ele vai respeitar o professor através disso. Só que aí tem outro fator, disciplina. Isso é muito caro também, a educação. Assim, o professor também, ele não pode ser um profissional que vai ter que ter sua aula prejudicada em razão de, por exemplo, alunos indisciplinados, ele não conseguir controlar a disciplina, ou até a insegurança que tem se tornado hoje, em razão da agressividade, da perda de autoridade da escola e do professor, tá? Em razão de que o aluno já não tem mais esse respeito pela instituição, pelo professor. Aquilo que era indisciplina tem se tornado cada vez mais corriqueiramente violência contra o professor. Então eu tenho que destacar aqui, tá? Que voltando lá naquilo que eu tinha falado, se um governante pretende realmente mudar algo, não adianta ele ficar só pensando em boa gestão administrativa no sentido da infraestrutura. Ele tem que consertar isso aqui. Então a disciplina é um dos fatores. E a garantia de segurança dentro da escola é essencial, tá? E aí vamos ser prático aqui. Eu considero que uma escola precisa ter segurança especializado para a questão da disciplina, tá? Porque os alunos, ainda mais no grau que a gente está hoje já de insegurança, os alunos têm que ter um respeito para com o professor também pelo respeito à disciplina e o que pode acontecer com ele no aspecto disciplinar dentro da escola, tá? Então, porque se ele sabe que ali dentro ninguém pode conter ele,
Ele é um adolescente já, digamos, já bem robusto, já bem forte. Obviamente que as professoras não podem com ele, porque às vezes até adolescente que já briga nas ruas, tá? É forte. Então ele tem que ter alguém ali mais forte do que ele. Ele tem que ter ali com a capacidade de conter ele tem que saber disso e ele tem que estar com profundo medo disso, de ser contido por alguém mais forte do que ele. Isso significa segurança para os professores, para o corpo de funcionários e para os próprios alunos. Porque a maioria dos alunos não é infrator. Agora, se tem o jovem infrator, ele, adolescente que é dessa forma, ele precisa ficar com muito medo do que pode acontecer com ele do ponto de vista disciplinar se ele inventar de agredir alguém ali dentro, tá? Então, as escolas precisam ter seguranças muito bem preparados. Eu já considero armados porque alguém treinado com arma é necessário, porque senão fica vulnerável. Então, é alguém que tem que estar fazendo isso daí. E no caso, o professor está na sala de aula. O professor chamou atenção 1 ou 2 vezes. Ou pediu para sair, o cara não quer se retirar, o papel do professor acaba ali. O professor ele não é especializado em segurança, em policiamento. Ele é especializado, ele é treinado para dar as aulas e conter dentro do que pode ali o burbúrio na sala de aula. Agora, quando começa a passar dos limites, bastaria o professor ir na porta ou algum botãozinho, dizer, se apresenta aqui o segurança porque... tem alunos que estão aqui, tem jovem infrator aqui, delinquente juvenil, que está atrapalhando a aula. E aí o segurança vai ali, né? Dá uma chegada na aula, dá uma olhada pro vivente ali e pergunta pro vivente, né? O que está acontecendo aí? O problema é aqui ou nós vamos ter que resolver em outro lugar? Como é que nós vamos fazer? Vamos levar para outro setor aí? Então, isso é essencial pro aluno saber, pro aluno, professor, todo mundo saber que eles estão seguros. Saber que eles estão seguros no ambiente escolar, tá? Então, sem isso, né, sem essa garantia de segurança, vai além da disciplina, é uma garantia de segurança. A escola não pode ter força, porque isso não vai ter força. Isso impõe respeito, tá? Que também é autoridade imposta pela força. Então, nós temos autoridade imposta pelo conhecimento, que é a mais nobre delas, mas caso não resolva, nós temos a autoridade imposta pela força, que essa resolve sempre. Essa nunca falha na sua resolução. Mas aí eu tenho que destacar um fator aqui. Os pais, obviamente, precisam ter confiança na escola. Tá? Os pais têm que ter confiança na capacidade técnica, intelectual, de execução da escola, tá? No sentido de que eles têm que saber, não, lá nós temos bons professores. O professor lá, ele tem conhecimento muito grande da área dele. O corpo administrativo é extremamente profissional também, né? Os funcionários são profissionais, os seguranças também são profissionais. Quando os pais têm confiança na escola, eles vão ser os primeiros a apoiar. Na situação que a gente vê hoje, a gente vê pais fomentando a indisciplina, confrontando professores. Ou seja, a autoridade do professor foi questionada não só na sala de aula, mas fora da sala de aula. Porque qualquer pai se sente no direito de ir lá confrontar o professor, quando não esperar na rua até para fazer briga na rua, para tentar agredir fisicamente um professor ali, né? Como casos que acontecem. Então... quando a escola contém isso e ela passa segurança, passa respeito também para os pais, toda a comunidade escolar sai ganhando. Então essas são dois fatores essenciais para melhorar a educação e transformar essa educação aí, né? Eu acho que nós podemos falar de repente um pouco do livro didático. Exatamente. E para, assim... muito rapidamente, importantíssimo, até em Canoas, e para fazer justiça, um vereador do PT, depois daquele episódio horrendo que aconteceu lá no norte do estado, daquela situação que entraram na escola, o rapaz entrou na escola e fez tudo que fez, propôs que se colocasse segurança de preferência armada dentro da escola. Não sei se o projeto vai passar, mas eu queria saudar essa iniciativa, porque a gente precisa, como tu falaste, muito bem colocado, e nós não ensaiamos nada do discurso aqui. Nós simplesmente sentamos aqui, nos encontramos 15 minutos antes de entrar para cá. A gente não
não fez nenhuma reunião de pauta. Isso é muito importante, há muito tempo. E já a escola como um ambiente mole, flácido, onde pode tudo, pode fumar maconha, pode agredir, essa ideia, esse ideário tem que acabar. Isso tem que acabar. Então, eu acho que perfeitamente. Então, e toda iniciativa que for no sentido de construtiva, for boa, tem que saudar. Não A gente tem que apoiar, a gente tem que apoiar. Até porque a gente... Não tendo jabuti no meio, se ela for pura, verdadeira, cristalina... Eu não vi o projeto ainda, tá? E aí a tua observação é perfeita. Tem que ver se não tem um jabutizinho ali. Mas a ideia principal é perfeita, tá? Isso é necessário. Até porque é o seguinte, até fizeram um meme essa semana, vou passar aqui rapidamente. Pessoas que são contra o ensino cívico-militar, escola militar, cívico-militar, mas a filha estuda em colégio militar. Ou seja, conceitualmente não é legal que se tenha uma escola onde todo mundo respeita não porque quer, mas porque é obrigado. Usa uniforme não porque quer, mas porque é obrigado. Tem disciplina não porque quer, mas porque é obrigado. E acaba se acostumando e acaba se disciplinando para a vida. E normalmente são os melhores alunos, os que passam nos concursos. Mas pro povo não. O povo não. Deixa assim, deixa a escola largada lá, como na Bahia teve uma professora que tomou um tapão na cara. Deixa assim. E na verdade, assim, aí reside também a grande hipocrisia, né? Porque na verdade todo mundo sabe qual é uma boa pedagogia. Isso é natural, assim, de qualquer pessoa, de qualquer pai, de qualquer... Né? Ele sabe, todo mundo sabe onde reside. Da observação de mundo. Da observação de mundo, o bom ensino, a pedagogia, que é a autoridade, é o respeito, é o conhecimento, tá? É a disciplina na escola, com uniforme. Tudo isso aí ajuda a formar um cidadão e não um militante. Mas o projeto não, o meu lado aqui eu fico bem, né? Capitalizo para mim, mas assim, eu preciso ter uma base de votos incapaz intelectualmente e militante. Então vamos deixar essa educação mal feita. Mas aí tem outro fator. Tem outro fator que eu preciso destacar, a gente precisa destacar, que é em relação ao livro didático. Porque o conteúdo também é de extrema importância que seja revisto, passado a limpo todo. Então, esse livrinho aqui é um dos exemplos. Ó. Esse livrinho correu muito aí, porque aqui mesmo ele está na 62ª edição da Mundo Jovem, né? Mas livros didáticos também, correntes em escola. Na verdade, eu até anotei aqui, né? Que isso aqui é um manual de doutrinação completo. Tudo que fala aqui, tudo que está aqui é formação marxista, militante, ideológica. Só o que tem aqui é para formar militante. Todos os conceitos aqui é pseudociência para formar militante, a visão de mundo toda. A pessoa termina de ler isso aqui, mais um militante formado. Isso aqui correu em escolas, isso aqui era vendido como ciência em escolas. Então, olha o absurdo. E aí os profissionais lá, se achando intelectuais, compraram essa ideia. Não, a gente faz ciência. Não fazem. Isso é burrice. O cara que é professor universitário, por exemplo, e ele não tem consciência, ou ele tem interesses realmente políticos ali, porque se ele está achando que realmente ele está fazendo ciência, ele é muito incapaz intelectualmente, é um professor completamente desqualificado, ele não está fazendo ciência, ele está fazendo pseudociência ideológica. Aí falam, mas o materialismo. Materialismo é um conceito grego, aristotélico, dialética também. Marx não inventou nada. E quando ele tentou aplicar a dialética, ainda ele errou, ele foi burro. É um intelectual muito limitado e burro, porque ele é um intelectual político, na verdade. Porque ele diz assim que... Né, aquela ideia do materialismo histórico, ele pegou o materialismo e explicou errado, completamente errado, porque ele criou uma pseudociência baseada em luta de classes, uma ilusória, uma fábula. Não tem luta de classe nenhuma. Existem as relações entre as pessoas, só isso. As relações que se constroem... E os atritos naturais. Naturais, entre os papéis sociais, pai para filho, colega com colega, marido, esposa, vizinho... Né? É o dia a dia. Agora, ele criou uma fábula completa. Aí ele pegou conceitos que já existiam, que os marxistas ainda pensam que é do Marx esse conceito. Não, isso é grego. Pesquisem lá.
E quando Marx tentou aplicar, interpretou errado, fez errado. Aí, conceitos econômicos errados, completamente errados. Conceitos filosóficos também. Ou seja, um intelectual elitista ali, aristocrático completo, avesso ao trabalho completo, inventou uma teoria horrível e pegou, porque é um instrumento político. Isso sim, o mérito dele é um grande instrumento político. Mas intelectual é muito ruim. Só que por causa dessa militância, dessa doutrinação, muitas pessoas caíram nisso daí, né? Então, só destacar, o livro didático precisa ser reformulado todo o conteúdo, especialmente das humanas, mas das outras também. Em quais termos? Termos científicos, laicos. E eu tenho que destacar aqui, não adianta também, até como libertário, eu digo aqui pro Erlon, né? Eu sou libertário, assim, uma direita libertária, liberal, não a direita conservadora, que a direita conservadora é mais vinculado até a valores mais morais, religiosidade. Então eu acredito que o papel da escola é científico, né? Então não ser laico também, não favorecer nenhuma religião ou outra, não. Se ater a método científico, não doutrina, não religião, nada, método científico, que é isso que precisa. Os outros ambientes da vida, a pessoa vai buscar onde ela achar interessante. Inclusive, se o cara quer ser doutrinado, ele busca as instituições lá, funde grupos, né? Mas não nesse ambiente escolar. Então, a reformulação do livro escolar em bases acadêmicas, científicas, é necessária. Toda ela, refazer toda ela. Vai ser difícil achar profissional hoje intelectual para fazer isso, porque a maior parte está doutrinado. Mas tem, então, escondidos por aí, então reunir pessoas e refazer todo o conteúdo, todo. Porque a tal da chamada teoria crítica é o imenso jabuti, que até eu já falei naquele episódio, né? Que nos falavam assim, teoria crítica, porque a gente não pode ser alienado, assim, em só observar ali na história, né, fatos, datas e personagens, como se isso fosse um problema. Nós temos que interpretar. Onde é que estava o jabuti? A interpretação, na verdade, é reescrever toda a história à luz do marxismo e da luta de classes. Colocar uma classe contra a outra. Para colocar a lente do que... Da ideologia. Pra torturar o texto até ele dizer aquilo que tu quer que ele diga. Perfeitamente. Implantar ideologia total. Então, não. A ciência positiva, científica, é isso. Fatos, datas, personagens. Porque essa já é uma tarefa hercúlea. Tu conseguir encontrar vestígios, tu conseguir ligar os pontos de... né? Isso aí que cria a interpretação correta da história. Em cima dos fatos, dos personagens, das datas. E não de interpretação política do autor, tá? Então seria essa daí a questão... Aí deixa eu só quero finalizar com duas questões bem rapidinho. Primeiro, que ele falou ali, o Celso falou do livro didático, e ele está correto o que ele está falando, mas agora eu quero finalizar esse assunto em geral dizendo o seguinte. Primeiro, a escola não educa, a escola forma. Quem educa é família. Quem educa é pai e mãe. Portanto, pais, mães, eduquem seus filhos na primeira infância, na adolescência, até o início da juventude. Eduquem seus filhos, passem seus valores, sejam eles de esquerda, de direita, de centro, libertário, liberal, conservador, progressista. Eu não estou aqui para dizer que ideologia vocês têm que seguir, mas eduquem seus filhos. A escola não está lá para educá-los. A escola está lá para formá-los. Formação. Transmissão de conhecimento. Perfeitamente. E professores, lutem pela transmissão do conhecimento. Pura e simples transmissão do conhecimento científico. Tá? Esqueçam. O Brasil não pode estar na posição que está no PISA. Não pode. É uma vergonha. Então, se atenham, se dediquem a passar conhecimento. E pais, não cobrem a educação dos seus filhos da escola. Cobrem de vocês mesmos. Façam vocês a educação. Perfeitamente. E eu acrescento dizendo que justamente o resultado, a forma como está a educação e os índices do Brasil, que são muito baixos, muito por isso, porque uma educação ali verdadeira, científica, ali clássica, digamos assim, foi deixada de mão. Digamos assim, o amor pelo conhecimento foi deixado de lado em razão de uma militância, uma doutrinação. O resultado é a tragédia intelectual do país, né?
E aí eu destaco também, eu já acho que os pais, é isso daí perfeitamente, devem educar, mas claro, se continuar educando em esquerdismo, vai criar o mesmo problema que já tem, que é o que tá aí, é muita formação dentro desse segmento. Então, Mas quem aí tem tu não terceiriza para outros. Se quiser estragar teu filho, estraga tu mesmo. Não deixa o professor estragar, estraga tu mesmo. porque vai ser esse o resultado que a gente já conhece, né? Que não vai ter apreço ao conhecimento, não vai querer um conhecimento clássico de verdade, né? Conhecimento científico, vai ficar envolto, ou mesmo se tornar um cidadão com seus instrumentos sociais, né? Mas vai se tornar um militante revoltado, colocando a culpa no outro, né? Isso é o problema. E aí, então, assim, eu tenho um aspecto para dizer assim, o Estado não deve patrocinar essa ideologia. Então, assim, ó, se tem alguém aí que é gestor, que é político, que está com nós ainda, entenda isso, o Estado tem que compreender isso. Ele não pode ser patrocinador de ideologia. Ele está ali para patrocinar ensino, método científico, tá? Então ele deve sim combater essa fonte. É justo, é válido, é legítimo que o Estado combata a fonte de uma pseudociência que se alojou no método científico. Tá? Então o Estado deve fazer isso. Tá? Porque é uma doutrina que gera guerra social, que joga grupos contra grupos, pessoas contra pessoas, não nos vê pelas semelhanças, só pelas diferenças. E coloca as diferenças não como parte da existência, mas como autodestruidora, como autoexcludente, como se existir indivíduos diferentes ou grupos diferentes não fosse fruto das relações sociais históricas, normais que acontecem, então vão surgir os grupos. Não, um pode excluir o outro, como se as mulheres podem excluir os homens. Então no planeta Terra só haverá mulheres, né? Ou seja, não existe esse tipo de colocação. Os pobres, né, assim, né, já criando esse conceito, vão exterminar os ricos, né? Ou seja, aí não vai ter mais rico, ou seja, aqueles mesmos lá vão acabar. Então, assim, ó, ou seja, isso é um discurso completamente raso intelectual, porque as classes são complementares, tá? Então a gente tem que se reconhecer. Óbvio que nós temos diferenças, mas numa república, numa democracia, especialmente pelas semelhanças, nós de humanos, de cidadãos. Porque a cidadania é o que nos une. Só o que nos une numa república é a cidadania. Todo o resto, a pessoa pode ser completamente diferente uma da outra, em suas crenças, em suas práticas, mas a cidadania é única. Então esse é o grande fator. Não patrocinar a ideologia, combater as fontes da ideologia e promover sim a ciência e a cidadania, né? Seria esse o que eu... Assim, ó, eu só queria destacar do que tu falaste, e falaste bem, assim, a sociedade é uma rede. Então, o patrão, ele, em determinado momento, foi empregado. Em alguns outros momentos, ele volta a ser empregado. O consumidor, às vezes, vira fornecedor, depois volta a ser consumidor. O motorista tá dirigindo, mas em dado momento ele vira pedestre. E depois ele vira motorista de novo, e daqui a pouco ele vira ciclista, e daqui a pouco ele vira motociclista, e depois vira pedestre de novo. Ou seja, não existe conceito estático. O pobre é pobre, mas pro cara que não tem o que comer, ele é rico. O milionário, ele perto de mim, ele é rico, mas perto do bilionário, ele é um chinelo. A rede a sociedade é uma rede entremeada e complexa, onde não cabem esses conceitos, né, furados, essas etiquetas. Como a gente escuta, bilionário não tem que existir. Tá, então até o milionário tu aceita, bilionário não. Perguntar pra alguém até quanto a cifra pode. Então, não, mas daqui a pouco o milionário também não vai poder existir. Daí, qual é o limite? O limite é todo mundo na miséria, tudo quebrado, porque aí o regime tomou conta. Muito claro. Seguinte, e a riqueza dos caras que são do partidão, como é que não, aí ela revoluciona, né? Aí, daí é por uma boa causa. A sociedade é uma rede complexa. Não dá pra simplesmente separar essa rede, cortar, como se pudesse isolar um átomo do outro. Não dá. Sim, então essa ideologia ela é autodestrutiva, justamente por isso. Ela cria uma guerra social, mas a guerra social tem um motivo.
A guerra social gera decadência da sociedade. Pega uma cidade, pega que nem Porto Alegre, a gente falou em decadência de Porto Alegre. A guerra social gera decadência de uma cidade, para logo, quando está tudo em decadência, propõe-se o regime. O opressor é hoje opressor, daqui a pouco ele vai ser oprimido, daqui a pouco ele volta a ser opressor, e o oprimido, que era oprimido, daqui a pouco ele passa a ser opressor em determinado assunto, e assim nós vamos. É assim. Ah, mas então não tem que fazer nada? Não, não é que não tenha que fazer nada. As coisas têm demandas. Pontuais. Generalizar isso é só mote para se criar distorções. Só isso. Então, assim, essa parte aqui mais, digamos, produtiva e até no sentido de trazer uma opinião até do canal para quem é gestor, para quem é político, pra gente falar em reforma, vou destacar 3 pontos. Eu vou trazer aqui para vocês 3 pontos especiais. Formação para combater essa questão ideológica mesmo. Propostas. Formação do corpo de professores, que isso se dá lá na universidade, então tem que ser revisto, passado a limpo. Formação do corpo de professores para não formar doutrinadores, mas formar cientistas técnicos, tá? Especialistas nisso. Então, não formar militantes, mas formar acadêmicos. A disciplina escolar também, a escola tem que ter disciplina para o seu convívio, tem que ter segurança, porque isso passa respeito, passa organização, isso favorece a pedagogia, o ensino-aprendizagem, enfim. E reformulação de todo o conteúdo didático, passar todo a limpo, retirar a ideologia marxista dele, tá? E colocar baseado assim em pressupostos científicos. Essa que é o conteúdo que deve ser feito. Então essas 3 coisas: formação do corpo de professores, disciplina escolar e reformulação do conteúdo, tá? Eu só tenho que agora fazer um adendo, não sei se o Erlon quer falar mais alguma linha. Eu quero falar assim sobre, quando a gente fala aqui, né, em professor, a gente fala também em servidor. Então eu quero falar a questão do servidor público. Porque a gente nunca fala de todos os servidores públicos aqui. A gente fala de alguns que estão doutrinados pelo marxismo. E hoje até se naturalizou que servidor público tem que ser marxista. Isso não é verdade. E eu vou mostrar para vocês como vocês caíram na enganação. Então esse é o erro do servidor público que é marxista, tá? O que não é tá avulso ali. Ele existe, mas ele é avulso. Então quando a gente fala em servidor público, isso não é sinônimo de marxista. Isso é muito diferente. Na verdade, isso até é um corrompimento da ideia de um servidor. O que é o servidor público? É aquele que serve ao público, serve à população. Então aquele cara que serve à população, ele serve à população com honra, com virtude, com prazer naquilo que ele está fazendo. No sentido que ele vê aquilo como algo valorizado, tá? Então, esse servidor público não é contra o produtor, contra o empreendedor, não é contra a população, porque isso é ideologia marxista. Ao contrário, ele é completamente a favor do crescimento e do progresso da sociedade dele. E ele está ali se doando como servidor. Então essa é a posição positiva do servidor público, tá? E não é a posição ideológica. Porque quando ele se coloca como marxista, tá? Na verdade, ele se coloca na posição de opressor da população, opressor do produtor. Ele se torna uma casta de funcionários que é contra aquele que produz, que está mantendo o Estado, inclusive, e ele quer utilizar o Estado para oprimir essa população, esse produtor, esse empresário, enfim, seja o que for. Então ele quer obrigar esse produtor a pagar impostos para patrocinar causas que esse próprio cidadão não concorda. Ou seja, isso é um escracho, é humilhante para a pessoa. Imagina a pessoa ser contra o aborto e ela ter que, com o dinheiro dela, ela ser obrigada a patrocinar aborto, por exemplo. Isso não pode acontecer, só que a ideologia faz isso. Faz o próprio funcionário se considerar o inimigo da população. E ele passa a se tornar, então, uma casta opressora. Então, o servidor, abra sua mente e pense nisso. O servidor público quer dizer isso, aquele que serve a população. O que a população decidir, ele vai receber com prazer, com gratidão, porque é aquilo. Então ele não é o inimigo, ao contrário, ele está abaixo da população porque ele está servindo. Tá? Ele já tem uma posição de honra e de equilíbrio só pelo fato de estar no Estado. Essa é uma posição honrosa. Mas frente ao cidadão, ele se coloca como aquele que serve. Então isso é o cidadão, o servidor público de fato, e não o ideológico marxista que instrumentalizou o serviço. Isso também tem que ser trabalhado e limpado dessa questão. Tá?
E aí eu vou fazer também aqui um chamado para os jovens. Vocês viram aqui, a gente trouxe o relato da gente, né? Eu também já fui aí doutrinado, já tive Influenciado. influenciado completamente por professores, por escola, por instituições, associações que eu frequentei, acabei indo, né? Fui influenciado. Mas eu quero que vocês abram os olhos no seguinte e pensem, para ti jovem que é marxista, que possa estar casualmente assistindo isso aqui, né? Caiu de paraquedas aqui. Olha as contradições que jogaram vocês. Olha as contradições. As liberdades que vocês tanto prezam. A liberdade de opinião que vocês estão aí tendo a opinião de vocês, expressando, seja em canal, seja nos comentários, seja para os vizinhos, para os amigos. Vocês expressam as opiniões de vocês. Então isso tudo que vocês têm a preço de ir num shopping, com a roupa que vocês quiserem, da forma como vocês quiserem, ensinaram para vocês que regimes totalitários como o Irã é bom. Regimes totalitários, teocráticos, que não permitiriam vocês nem ter opinião, nem as meninas aí se vestirem como querem, e nem os meninos também, porque lá também tem a questão da roupa, só que é mais rígido para a mulher. Então as meninas estão indo na academia, estão fazendo academia, vão com a roupa que querem. Quer ir pra praia? Quer ir pra praia, vão de biquíni, e ninguém se importa com isso, a não ser elas mesmas e aqueles que elas querem agradar, né? Então, quando elas defendem o esquerdismo, elas estão defendendo regimes como o Irã. E assim se coloca até em manifestações a favor, em que elas não poderiam ser elas mesmas, ser nada disso que elas são aqui. Então todo esse apreço de liberdade não existe lá. Então olhem o veneno de doutrina que colocaram na cabeça de vocês. Vocês defendendo e ali discutindo e temendo a favor de um Irã da vida, de um Hamas da vida, que extermina aqueles que têm opção sexual diferente. Extermina. Bem, aqui nós não pregamos, eu tenho certeza que o Celso também não prega, nós não pregamos nada contra o povo iraniano, mas defender a ideologia que aí sim oprime as pessoas lá. E as fotos são muito claras da diferença lá dos anos 70 para depois do regime Ayatollah. Tá. A diferença é abissal. Então, a gente considera o povo lá um povo como o nosso. Que tá oprimido. Que tá sufocado. Alguns até concordam, claro, sempre tem quem concorda, tem uma parcela que concorda. Mas será que se a gente entrevistasse as pessoas lá, será que elas concordariam com esse tipo de comportamento governamental, essa opressão governamental que vem de cima para baixo com um fuzil na mão? Exatamente, então assim, é por isso que eu digo, para os jovens especialmente aqui, abram assim seu raciocínio, raciocinem com a própria inteligência de vocês aí, e não com as lentes da ideologia, não com as cangas da ideologia. Canga é aquilo que vai no boi aqui, entendeu? Tá cangueando. Então, sem essas cangas da ideologia, abram o raciocínio de vocês. E assim, ó, se vocês querem mudar o mundo, se vocês veem essa ideologia como esses conceitos nobres, que na verdade isso daí é tudo uma ilusão para impor regime, sempre o que importa é o regime, não importa esses elementos de justiça social, de igualdade. Esses são todos conceitos nobres utilizados para enganar a plateia. Porque quando esse grupo se posiciona a favor de Irã, a favor de Hamas, ele demonstra ali que não importa a liberdade individual, não importa a justiça social, não importa nada. O que importa é o regime. Se for para implantar o regime, vale tudo. Então, não caiam nessa armadilha aí. E se vocês querem mudar o mundo, comecem, sabe por onde? Por vocês mesmos. Cresçam pessoalmente, profissionalmente, sejam honestos, paguem as contas, vocês vão crescer com isso. Assim vocês vão estar mudando o mundo. A melhor maneira de ajudar o mundo, sabe qual é, Werner? Não é nem fazendo solidariedade, que isso é muito importante também. Segundo Jordan Peterson, é arrumando a cama. Pode ser, mas eu também acrescento aí, só no fato da pessoa pagar suas contas, negociar, ela já está sendo. Porque vê uma pessoa que ela negocia, compra, vende, ela emprega,
ela está fazendo uma grande contribuição para a sociedade. Contribuindo para ela está contribuindo para a sociedade. Porque ela está agregando valor naquela sociedade. Então, pagando suas contas, movimentando a economia, é a melhor forma, porque assim a sociedade cresce, mais dinheiro circula, mais as pessoas crescem também. Então, eu acho que é por aí. Seja útil à sociedade. Perfeitamente. Então, acho que vamos encerrando por hoje já nosso tema aqui. Encerrando mais um episódio, eu gostaria de mais uma vez agradecer a audiência de vocês. Se chegou até aqui, comenta lá, cheguei. Comenta lá no grupo do canal. Comenta lá, cheguei, tá? Que nós vamos entender que vocês chegaram até o fim do episódio, tá? Muito obrigado. O crescimento teve o canal teve um crescimento exponencial graças a vocês, e eu gostaria de mais uma vez agradecer e pedir para que vocês curtam, compartilhem a live, compartilhem depois os cortes, para ajudar a alcançar mais gente, para que a gente possa ampliar esse debate até o ponto de que a sua voz seja ouvida. A gente está aqui, mas a gente está simbolizando e até levando pedrada, portanto, simbolizando muita gente que pensa muito parecido com a gente, não igual, porque ninguém pensa igual, mas que pensa muito parecido com a gente. Vamos circular a ideia através do seu compartilhamento, da sua curtida, e muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal.